Eu trabalho mais de 8 horas por dia. Eu tenho esse canal no YouTube, eu tenho uma área de membros do YouTube, eu tenho um clube de leitura, eu tenho um trabalho CLT, eu trabalho freelancer. Eu posso dizer com segurança que se eu tivesse Instagram, metade do que eu faço não existiria. Não porque eu seja melhor, mais disciplinada ou mais inteligente do que ninguém, mas é porque o Instagram tem uma habilidade muito específica de roubar o nosso tempo, e isso acontecia muitas vezes comigo. Pode parecer exagero, mas não é. Nesse vídeo eu quero falar sobre vício, sobre como essas redes sociais moldam a nossa capacidade de atenção, a nossa capacidade de formar pensamentos e sermos críticos. Eu estou uns 6 meses fora do Instagram e eu confesso que assim que eu excluí a conta, esse comportamento de desbloquear a tela e procurar um vídeo que vai me fazer rir como eu ria 2 minutos atrás, era comum. Eu tinha esse modus operandi de desbloquear a tela, abrir o Instagram, entrar no Shorts e ficar lá, enchendo a minha cabeça de porcaria. Mas depois, quando eu refleti, eu percebi que eram risadas ocas, eram risadas que basicamente eu não tinha por que eu estar rindo. Eram vídeos muito idiotas, assim, sabe? Então eu tinha essa necessidade de fazer isso, mas era mais um comportamento mecânico. E assim que eu excluí o Instagram, e aí uns dias depois, eu falei, cara, que maravilha você não ter uma rede social a qual você é refém, a qual você precisa estar postando, consumindo conteúdo, vendo o que as pessoas estão fazendo, para onde que elas estão indo. Isso não me interessa. A vida do outro não me interessa dessa forma. A partir do momento que eu tenho uma troca com a outra pessoa, eu quero uma troca genuína, eu quero estar ouvindo o que ela está falando, eu quero que ela me conte a viagem dela e que seja uma novidade. E não que eu tenha visto a viagem dela toda pelo Instagram, porque não tem graça. Graça é quando você escuta a pessoa e a experiência da pessoa, você vê ela se emocionando, você vê ela rindo, pessoalmente ou pelo telefone, enfim. Não interessa muito por onde, mas interessa você se interessar de verdade pela vida da pessoa. E não aquela fofoquinha do tipo, fulaninho foi pra tal lugar e tal. Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa dinâmica do Instagram. Então o Instagram por si só, a dinâmica do Instagram e consequentemente a do TikTok, porque são mais vídeos idiotas ainda, e o TikTok ainda tem um agravante na minha opinião. O algoritmo do TikTok é muito mais inteligente que o do Instagram. Se você parar pra perceber, quando você tá no TikTok, você fica mais tempo ou você se diverte mais porque o algoritmo te mostra exatamente o que você quer ver, exatamente o que você gosta. Um exemplo, se você é aquela pessoa que gosta daqueles vídeos nojentos de cravo ou de espinha, se você vê esse vídeo uma única vez, você vai ver vários e cada vez mais um pior que o outro, aqueles pelos horrorosos encravados, enfim. O algoritmo do TikTok é extremamente inteligente. O do Instagram quer fazer com que você fique ali compartilhando vídeo e vídeo e vídeo e vídeo e vídeo com as outras pessoas. Então, é esse modus operandi, é você exibir a sua vida e, ao mesmo tempo, consumir a vida do outro. Ana, você está dizendo que os influenciadores... Cara, tem influenciadores e influenciadores. Eu tô dando um exemplo aqui extremo, sei lá, de Virgínia, aquele Instagram horroroso ali. Por outro lado, existem pessoas que conseguem influenciar de uma boa maneira, de um hábito saudável ou de praticar esportes e tal. Então, você ter esse equilíbrio entre você não ser uma pessoa louca que fica divulgando bet, fica milionário com isso, e você ser uma pessoa que consegue influenciar as pessoas ao mesmo tempo que não se vende, que não se torna um produto que você fica, sei lá, vendendo balinha de cabelo na esperança que as pessoas, sabe, que vai dar certo para as outras pessoas. Então, se você não tem certeza que aquilo é bom, que aquilo vai dar certo, por que você está oferecendo isso para as outras pessoas, entende? Só porque estão te pagando 10 mil reais? Será que vale isso mesmo? Mas enfim, com esse tempo que eu já não consumia essa rede social, eu passei a ler muito mais. Isso é impressionante porque eu já tinha um ritmo de leitura, mas o ritmo, poxa, melhorou assim infinitamente. Inclusive eu conheci 2 autores contemporâneos de poder conversar com eles, que foi o Alexandre Soares Silva, autor de Férico, lá no Copacabana Palace, e também o Fábio Gonçalves, autor de Uma Negra Comédia. Os 2 livros são a editora Danúbio. Vale a pena conhecer porque é uma editora independente e são autores maravilhosos. Então, esse tempo que eu recuperei
me ajudou a me aprofundar mais em outras leituras, as quais eu, como não tinha tempo, eu ficava deixando pra lá, deixando pra depois, e ficava só nos livros clássicos, não sei o que. Então eu comecei a ir pra literatura contemporânea, comecei a ir para livros os quais eu não iria se eu continuasse ali perdendo meu tempo. E o tempo que você gasta lendo livros é muito mais bem aproveitado, e aqui não é essa questão, pode ser nem ler livros, tá? Vamos botar aí, o tempo que você gasta no Instagram, se você fosse pra academia, se você estivesse fazendo alguma outra coisa, seria melhor do que você está no Instagram. E aqui não é uma cruzada contra as redes sociais, afinal eu estou em uma rede social que é o YouTube. Mas o que eu quero dizer é que você precisa ter controle sobre o seu tempo. O Instagram e o TikTok são redes sociais que não te dão um controle ou que te fazem perder o controle com muita facilidade. É por isso que eu deixei de produzir conteúdo para essas duas redes sociais, tanto é que se você for no meu Instagram, vai ter um conteúdo, mas é um conteúdo mais antigo. E se eu voltar a produzir conteúdo para o Instagram e para o TikTok, pode ter certeza que vai ter uma empresa por trás, porque eu não vou instalar esse aplicativo de novo, e eu não vou consumir conteúdo do Instagram, e eu não vou consumir conteúdo do TikTok. Eu decidi isso, é uma decisão difícil, sim, porque quando você é criador de conteúdo, em teoria você deveria estar em todos os lugares, mas eu decidi estar em um só, em um que eu consiga ter a minha vida e que eu consiga produzir com qualidade, do meu jeito, sem esses negócios de corte de milhões e etc e tal, que não eram a minha cara e que me deixavam muito mais, não é ansiosa, mas me deixava muito mais com aquela sensação de que eu tinha que produzir, de que eu tinha que abrir caixinha de perguntas, e isso me deixava muito mais puta com uma coisa que eu gosto de fazer do que qualquer outra coisa. O Instagram, ele corroeu a minha noção de tempo, de pensamento e de qualidade. Veja, é uma rede que você está sempre vendo a vida do outro e parece que a sua vida é horrível e a vida da outra pessoa é muito boa. Então a grama do vizinho está sempre mais verde que a sua. E é essa sensação de que a minha vida poderia ser melhor enquanto minha vida está muito boa, eu ficava pensando, cara, por que eu tô sentindo isso? Isso é péssimo, é um sentimento horrível, porque eu tenho uma vida muito boa. Eu deveria aproveitar essa vida boa que eu tenho. E eu não estava aproveitando porque o Instagram constantemente ficava me empurrando esses conteúdos, essas coisas e etc. Mas essa relação com o tempo, ela não é tão nova assim. No século IV a.C., Aristóteles falava de uma tal de escolé. Eu não sei se estou falando certo, mas enfim, traduzindo significa ócio. E ócio não é necessariamente preguiça. Eu não sei se você já ouviu falar desse conceito, mas existe um conceito chamado ócio criativo, que é quando, imagine que você está imerso a um monte de coisa, são vários estímulos ali, você precisa de um tempo para que esses estímulos eles se impregnem no seu cérebro e você consiga fazer um filtro. Assim você consegue, de fato, diluir, de fato, compreender o que você viveu e etc. Então esse ócio criativo é um espaço de tempo o qual você precisa. Todo mundo precisa de um tempo de ócio, de você olhar para o nada, de você, quem sabe, até mesmo ouvir uma música mais tranquila, mas de você pensar sobre o que você acabou de ver, sobre o que você acabou de ler, ou sobre o que você está sentindo também. Para Aristóteles, esse tempo, esse ócio, era o tempo de pensar, de contemplar, de formar o juízo. Agora pense comigo, você acha que o Instagram te dá tempo? Te dá tempo para formar o juízo de alguma coisa? Nossa, Ana, mas um vídeo de 30 segundos não é para formar o juízo. Sim, porque se um vídeo de 30 segundos tá te ensinando uma coisa nova ou tá te colocando para comprar alguma coisa, você deveria pensar direitinho se vale a pena acreditar nessa pessoa, se essa pessoa tá falando a verdade, ou principalmente se você tá precisando desse produto ou foi um impulso de compra, como o Instagram gosta de fazer com você. No final das contas, o Instagram sempre vai te manter motivado, vai sempre te manter reagindo, sempre te manter assistindo, afinal, o tempo de tela é importante para ele. Quanto mais tempo você tá lá, quanto mais tempo você assiste o conteúdo, melhor para eles. Então você não tem tempo de ócio, você não tem tempo para pensar nem formar juízo de nada ali dentro. Por isso que é difícil, às vezes, sair do Instagram e ler um livro, ou quando você tem esse hábito muito enraizado em você do Instagram. Porque quando você chega no livro, não é aquele momento que você tá toda hora motivado, você não tá toda hora com estímulos. O livro, ele não vai te dar um estímulo direto. Você vai pegar um livro, abrir a página aqui, ó, e lê-lo, entende? Então, é um momento que você vai precisar de concentração.
e não necessariamente de um estímulo infinito. Existe uma diferença fundamental entre os tipos de prazeres que Aristóteles vai falar em Ética Nicômaco. Existem alguns prazeres que não nos fazem bem, que pelo contrário, vão nos fazer mal. Os prazeres são aqueles que vão satisfazer as nossas necessidades imediatas. Para Aristóteles, o prazer intelectual era o que lhe aproximava mais da felicidade. O prazer intelectual é de você pensar, justamente daquele ócio ali, de você criar juízo, e a leitura está nesse prazer intelectual porque você está fazendo um esforço. Ah, Ana, mas nem todo livro é bom. Sim, mas para você dizer que um livro não é bom, você também precisa fazer um esforço intelectual para enxergar isso. Enquanto que um Reels, que um vídeo curto, esse prazer momentâneo, esse prazer quase que animal, não vai te dar nada, porque ele simplesmente não tem nada para oferecer. É uma notícia rápida, se você pisar no bicho de pé, saiba como tirar. Ou se você tá com os olhos amarelos, você tá com icterícia, etc. Então, às vezes são notícias mentirosas, são notícias exageradas. Tem muito conteúdo bom, mas é um conteúdo pulverizado. É um conteúdo que nem sempre você vai encontrar com qualidade. Tem um carinha que é um médico, Dr. Ricardo, não sei o que lá, ele é muito bom. Tem uma menininha também, que é o cabelo curtinho do olho azul, que ela fala sobre biologia, né? Muito bom. Mas perceba que é difícil de você encontrar esse tipo de coisa. Porque no meio desses vídeos vão ter outros vídeos que o Instagram vai te colocar para você continuar rolando a tela e mandar para aquela pessoa. Né? Então, a gente precisa, no final das contas, o que eu quero dizer, gente, é, cara, muito cuidado ao consumir essas redes sociais, para você não perder um tempo de qualidade que você poderia estar fazendo algo muito legal e arrastando para vídeos que nem sempre vão te fazer tão bem assim. Principalmente quando você tem essas questões de acidente e de coisa com animal, cara, eu achava muito bizarro. E até eu conseguir com que isso não aparecesse para mim foi uma luta mesmo. E continuando a falar sobre a superficialidade do prazer, ela está ligada à tirania das imagens. Platão já desconfiava disso em A República. Para ele, o problema não é que a imagem seja falsa, e sim que ela seja superficial. A imagem substitui a realidade e a aparência substitui a essência. Então a gente vive num mundo de hoje em que tudo precisa ser visto para existir. Se não postar, não ama. Se não postar, não sabe que esteve lá. E daí? A comida precisa ser bonita, não necessariamente boa. Se tá ali, postou que estava em Paris, postou que estava não sei aonde, postou que estava, sei lá, na praia, etc e tal. A experiência hoje é instagramável, é fotografada, não é vivida. As pessoas assistem os shows com celulares na mão. As pessoas não assistem aos shows, elas gravam para poder assistir no celular depois. E isso é completamente bizarro. Vou repetir mais uma vez. E isso é completamente bizarro. Você paga caro para ir no show, para você filmar o show e não ouvir a música. Se você filmar 1, 2 músicas, 3 músicas que seja lá a música preferida sua, etc, mas filmar o show inteiro, que é essa, velho? Então, quando a gente se preocupa mais em tirar foto das coisas, em registrar as coisas, a gente deixa de viver. A foto deveria ser um registro do momento que você está vivendo, mas a foto passa a ser tudo. Tudo precisa ser fotografável para que você mostre que você foi, para que você mostre não sei o que lá. Agora, se você fosse aquela pessoa que gosta de fotografar, que gosta de registrar, ótimo, faz total sentido, porque eu também gosto de registrar. Eu tenho aí 2 máquinas antigas aqui que eu gosto de tirar foto no filme. E não que, ai Ana, você toda blá blá blá. Cara, não é isso não. Você pode tirar foto no celular. Tanto é que eu tiro muita foto no celular também. Mas isso aqui, tirar foto no celular, não é a parte principal da minha vida. Eu vou num restaurante, eu vou em algum lugar e aí eu tiro uma foto se eu lembrar. Não se trata mais de mostrar para as pessoas que eu estou comendo uma moqueca. Não se trata de mostrar para as pessoas que eu estou numa praia. Até porque é muito mais legal você viver a vida para si do que para os outros. E viver sem postar nada parece um absurdo. Hoje em dia parece um absurdo ainda maior quando as pessoas me ouvem falar que eu não tenho Instagram. E eu não tenho mesmo. E não pretendo voltar a ter, não. Então, para você saber da minha vida, você pode... Ana, e aí, como é que você tá? O que você tá fazendo? Vou te falar. Se você for meu amigo. Se você não for meu amigo, você não vai saber mesmo, não. Mas o ponto principal que eu quero dizer é: vamos recuperar a nossa capacidade
de viver as coisas de verdade e não viver pela metade enquanto que a outra metade está se preocupando em filmar, em gravar. Eu gosto de não tirar foto porque eu preciso fazer o exercício de me lembrar do que eu comi e se eu gostei também. Então é um exercício legal de se lembrar como é que estava o prato era assim, o prato era assado, a carne era assim, tal, era com vinho, era sem vinho, e enfim, é muito legal. Então essa relação doentia não foi só observada por Aristóteles e Platão, foi também observada por Sêneca em Sobre a Brevidade da Vida. Ele diz algo que eu achei bem interessante, que a vida não é curta, nós que a desperdiçamos. Então quantos minutos, horas, dias você já desperdiçou rolando o feed no Instagram ou se importando com a vida das outras pessoas enquanto a sua está passando na frente dos seus olhos? E diversos autores falam sobre isso. Montaigne também vai falar sobre essa importância da vida interior forte. Perceba que todos os autores trazem essa perspectiva de que a gente precisa ter o nosso interior forte, o nosso interior com um tempo de qualidade, com uma formação de opinião. Então tudo isso é extremamente importante. E o ponto central que eu quero trazer nesse debate aqui para a gente pensar é o quê? As redes sociais não são neutras, elas estão moldando comportamentos. Então, quais são os tipos de comportamento que as redes sociais estão moldando? Pessoas extremamente desatentas, que não conseguem conversar, que só conseguem brigar, que só conseguem gritar. Então, acabou o diálogo, acabou a paciência, acabou a capacidade de pensar. São esses comportamentos que as redes sociais estão cada vez mais propagando. E a leitura é a nossa salvadora da pátria, Ana? Não, a leitura não é a salvadora da pátria, mas é uma forma de você recuperar a atenção que sim, pode salvar a sua vida, pode salvar a sua pátria, pode salvar a sua capacidade de pensamento crítico. E aí você para de ser uma marionete, para de ser uma massa de manobra e começa a prestar atenção no que de verdade importa. Se você quiser saber mais sobre isso, confere aqui o link aqui embaixo do meu clube de leitura e eu te explico exatamente como que a leitura pode te ajudar a sair desse poço sem fundo. E foi nesse contexto, então, que o Instagram me ensinou exatamente o tipo de conteúdo que eu quero produzir e que eu quero consumir. Eu não quero fazer conteúdo que se acabe um dia, eu não quero responder caixinha de pergunta, eu não quero um conteúdo vaporizado, texturizado, eu não quero fazer o conteúdo mais do mesmo, eu não quero e eu não vou. Se eu tiver que abrir mão de parte do público, tudo bem. Contanto que eu tenha pessoas que consigam assistir os meus vídeos até o final e principalmente que consigam discutir com educação aqui nos comentários. Isso aqui para mim é um ganho inigualável. E depois desse tempo todo, eu cheguei a pelo menos 3 conclusões. O Instagram é apenas uma plataforma, não é a minha vida, não é a sua vida e eu não preciso dele para viver. Segundo, eu quero produzir o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir. Um conteúdo tranquilo, leve, calmo, e que passe uma ideia legal e que a gente possa discutir sobre isso. E o terceiro, eu não sou todo mundo, portanto eu não preciso estar em nenhuma rede social que eu não queira. Enfim, eu não saí do Instagram por causa de moral. Eu saí porque ler bem, pensar melhor, produzir um bom conteúdo exige um tempo, exige uma qualidade a qual aquela rede social não estava me dando, pelo contrário, estava retirando de mim. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.